Alguma vez sentiu aquela pontada de receio ao olhar para um lanço de escadas? Aquela hesitação antes de se levantar de uma cadeira mais baixa, a calcular mentalmente se as pernas vão responder como deveriam? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. A nossa mente sente-se jovem, pronta para passear, para ir às compras, para brincar com os netos, mas as pernas parecem ter outra ideia. Parecem pesadas, fracas, como se não nos pertencessem. Este sentimento, esta perda gradual de força, rouba-nos a independência e a confiança. Muitos de nós resignamo-nos, pensamos que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte desta fraqueza pode estar a ser alimentada, literalmente, pela primeira coisa que come todos os dias? Aquela tigela de cereais aparentemente inofensiva ou aquela torrada com doce pode estar a sabotar os seus músculos sem que se aperceba. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo escondido num alimento de pequeno almoço simples e delicioso, um alimento que pode ser a chave para reconstruir a força das suas pernas e devolver-lhe a liberdade de movimentos. Vamos explorar como pequenas trocas matinais podem fazer uma diferença gigantesca na sua energia e estabilidade ao longo do dia. E fique até ao fim, porque a forma como combina este alimento pode duplicar os resultados, e é algo que quase ninguém sabe. Vamos então mergulhar neste segredo. E ele começa com algo que provavelmente já tem no seu frigorífico, um alimento humilde, mas incrivelmente poderoso: os ovos. Sei o que pode estar a pensar. Durante anos, os ovos foram vistos como os vilões do pequeno almoço, acusados de todos os males relacionados com o colesterol. Fomos ensinados a evitá-los, a comer apenas as claras, a trocá-los por cereais de caixa que nos prometiam saúde e vitalidade. Pois bem, a ciência evoluiu e veio repor a verdade. Para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso corpo, especialmente o fígado, é quem regula a maior parte da produção de colesterol. Estudos mais recentes e abrangentes mostraram que consumir ovos, mesmo diariamente, não está associado a um maior risco de doenças cardíacas na população em geral. O verdadeiro problema costuma estar nos açúcares, nas farinhas refinadas e nas gorduras processadas, muitas vezes escondidas nesses mesmos cereais e bolachas que nos foram vendidos como alternativas saudáveis. Agora que tiramos essa velha preocupação do caminho, vamos ao que realmente interessa. Por que é que os ovos são um superalimento para as nossas pernas? A resposta está numa palavra: proteína. E não é uma proteína qualquer. À medida que envelhecemos, passamos por um processo natural chamado sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular. É por isso que as pernas começam a fraquejar. É um processo gradual, que começa por volta dos 40 anos, mas que acelera drasticamente depois dos 60 se não fizermos nada para o contrariar. A única forma de lutar contra a sarcopenia é através de duas coisas: exercício de força e uma ingestão adequada de proteína. Pense na proteína como os tijolos para os seus músculos. Sem tijolos, não se pode construir nem reparar uma parede. O mesmo acontece com os nossos músculos, e o pequeno almoço é a refeição mais importante para fornecer esses tijolos. Depois de uma noite inteira de jejum, os nossos músculos estão famintos por nutrientes para se repararem e fortalecerem. Se lhes damos apenas açúcar e hidratos de carbono simples, como os de um pão branco ou de cereais açucarados, estamos a dar-lhes energia rápida que se esgota em pouco tempo, mas não lhes damos o material de construção de que precisam. É como tentar remendar uma parede com cola de papel. Os ovos, por outro lado, são uma das fontes de proteína de mais alta qualidade que existem. Um único ovo grande contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína completa, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo necessita. E aqui está o detalhe mais importante. Os ovos são particularmente ricos num aminoácido chamado leucina. A leucina é como o mestre de obras do nosso corpo. É o sinalizador que diz aos nossos músculos: atenção, chegaram os tijolos, podem começar a construir.
Sem leucina suficiente, a proteína que comemos não é utilizada de forma tão eficiente para a síntese muscular. E é por isso que começar o dia com uma dose rica em leucina, como a que os ovos nos dão, é tão transformador. É como se estivéssemos a ligar o interruptor da construção muscular logo pela manhã. A minha vizinha, a dona Laurinda, com 72 anos, queixava-se sempre que as pernas pareciam de chumbo. Trocou as suas torradas com doce por 2 ovos mexidos todas as manhãs. Ao fim de um mês, contou-me, com um brilho nos olhos, que já conseguia ir ao mercado a pé sem ter de parar a meio do caminho. Ela sentia-se mais estável, mais segura. A mudança foi apenas no pequeno almoço, mas o impacto sentiu-se o dia todo. Então, como podemos incorporar isto na nossa rotina? A beleza dos ovos está na sua versatilidade. Não precisa de ser um chefe de cozinha, pode começar com 2 ovos cozidos. São fáceis de preparar com antecedência, pode guardá-los no frigorífico e são um pequeno almoço rápido e nutritivo. Ou talvez prefira ovos mexidos. Demoram 3 minutos a fazer. Junte-lhes uma mão cheia de espinafres nos últimos segundos para um extra de vitaminas. Ou, ao fim de semana, com mais tempo, faça uma omelete com cogumelos, um pouco de queijo e talvez uns pedaços de pimento. O objetivo é consumir pelo menos 2, idealmente 3 ovos, para atingir uma dose de proteína que realmente faça a diferença. Lembre-se, não estamos a falar de uma dieta restritiva, mas de uma adição inteligente. Pode continuar a comer a sua fatia de pão, mas opte por um pão de mistura ou integral e acompanhe-o com os ovos, em vez de o tornar na peça central da refeição. Esta simples troca, de um pequeno almoço à base de hidratos de carbono para um pequeno almoço centrado na proteína, é o primeiro e mais importante passo para dar às suas pernas a força que elas perderam. Mas não precisamos de comer ovos todos os dias para ter estes benefícios. A variedade é importante para garantir que obtemos todos os nutrientes e também para não nos aborrecermos. E é aqui que entra o nosso segundo aliado na luta por pernas mais fortes, o iogurte grego. E atenção, eu disse especificamente grego. Não é um iogurte qualquer. A diferença é que o iogurte grego é mais coado do que o iogurte normal. Esse processo remove a maior parte do soro de leite líquido, o que resulta num iogurte muito mais espesso, cremoso e, o mais importante para nós, com uma concentração de proteína muito maior. Um iogurte natural normal pode ter cerca de 4 a 5 gramas de proteína por porção, enquanto um bom iogurte grego pode facilmente ter o dobro ou até o triplo, chegando a 15 ou 20 gramas de proteína. É uma diferença abismal. Esta dose de proteína, tal como a dos ovos, fornece aos seus músculos os blocos de construção de que necessitam logo pela manhã. Mas o iogurte grego tem outras vantagens. É uma fonte fantástica de cálcio. Todos sabemos que o cálcio é essencial para os ossos. E ossos fortes são a estrutura que suporta músculos fortes. Não adianta ter músculos potentes se a estrutura óssea estiver frágil. São um sistema interligado, e o iogurte grego alimenta ambos. Além disso, é rico em probióticos, as famosas bactérias boas que ajudam a manter a saúde do nosso intestino. Um intestino saudável é crucial, porque é ele que absorve todos os nutrientes dos alimentos que comemos. De nada serve comer a melhor proteína do mundo se o nosso corpo não a consegue absorver eficientemente. Ao cuidar do seu intestino com probióticos, está a garantir que cada grama de proteína conta. A chave, no entanto, é escolher o iogurte grego certo. Fuja das versões com sabores à fruta, com compotas no fundo ou rotuladas como light ou magro. Estes produtos estão, na maioria das vezes, carregados de açúcares escondidos, adoçantes artificiais e espessantes que anulam os seus benefícios. Procure o iogurte grego natural. Simples. Sim, o sabor é um pouco mais ácido, mas é aí que entra a magia de o personalizar. Em vez do açúcar, adicione doçura e nutrientes com um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos, framboesas ou amoras. São baixos em açúcar e ricos em antioxidantes que combatem a inflamação no corpo. Para adicionar textura e gorduras saudáveis,
que são importantes para a produção de hormonas e para nos manterem saciados, junte umas nozes partidas, amêndoas laminadas ou sementes de chia e linhaça. Estas sementes também adicionam fibra, o que é ótimo para a digestão. Uma taça de iogurte grego natural com frutos vermelhos e um punhado de nozes é um pequeno almoço completo, delicioso e que trabalha ativamente para fortalecer os seus músculos e ossos. Outra opção que muitos de nós apreciamos, especialmente nos dias mais frios, são as papas de aveia. Aquecem a alma e dão uma sensação de conforto. No entanto, as papas de aveia, preparadas da forma tradicional, apenas com água ou leite e talvez um pouco de canela, são essencialmente uma refeição de hidratos de carbono. Dão-nos energia, é verdade, mas fazem muito pouco pela nossa massa muscular. Mas não precisamos de as abandonar. Precisamos, isso sim, de as artilhar, de as transformar numa potência nutricional. O truque é enriquecê-las com proteína. Uma das formas mais fáceis é misturar uma colher de proteína em pó, enquanto as cozinha. Pode parecer estranho, mas existem proteínas em pó com sabor neutro ou de baunilha que se dissolvem completamente e adicionam 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade à sua refeição, sem alterar muito o sabor. Se a ideia de usar proteína em pó não lhe agrada, não há problema. Há uma alternativa mais tradicional e igualmente eficaz: queijo fresco ou requeijão. Experimente misturar 2 ou 3 colheres de sopa de queijo cottage ou requeijão nas suas papas de aveia já no final da cozedura. Pode parecer uma combinação invulgar, mas o queijo derrete e torna as papas incrivelmente cremosas, ao mesmo tempo que aumenta drasticamente o teor de proteína. O sabor é muito subtil. Depois, tal como com o iogurte, pode adicionar nozes, sementes e fruta. Desta forma, transforma um pequeno almoço que era apenas energia num pequeno almoço que é energia e construção. Está a dar ao seu corpo não só o combustível para o dia, mas também as ferramentas para se reparar e fortalecer. Estas 3 opções, os ovos, o iogurte grego enriquecido e as papas de aveia artilhadas, são 3 caminhos diferentes para o mesmo destino. Um pequeno almoço que combate ativamente a fraqueza nas pernas e promove um envelhecimento forte e ativo. O que fizemos aqui, no fundo, foi uma mudança de mentalidade. Transformamos o pequeno almoço, que para muitos é uma refeição apressada e pensada apenas para matar a fome, numa verdadeira sessão de construção e reparação para o nosso corpo. Seja com a potência dos ovos, a cremosidade rica em proteína do iogurte grego ou a inteligência de umas papas de aveia melhoradas, a mensagem é a mesma. Dê prioridade à proteína pela manhã. Pense nisto. Quando acordamos, o nosso corpo esteve em jejum durante várias horas. Os nossos músculos estão num estado de degradação. A primeira refeição do dia tem o poder de inverter esse processo e colocar o corpo em modo de construção. Se lhe dermos apenas açúcar, é como dar um grito de incentivo a um trabalhador sem lhe entregar as ferramentas. Se lhe dermos proteína, estamos a entregar-lhe a caixa de ferramentas completa. E o que é que ganhamos com isto? Não se trata apenas de conseguir subir escadas sem dificuldade. É muito mais do que isso. Trata-se de liberdade. A liberdade de dizer sim a um passeio inesperado com um amigo. A liberdade de se baixar para apanhar algo do chão sem ter de se apoiar em todo o lado. A liberdade e a alegria de poder brincar com os netos no chão e levantar-se depois sem ajuda e sem gemer. Trata-se da dignidade de carregar os seus próprios sacos de compras, de cuidar da sua casa, de não depender dos outros para as tarefas básicas do dia a dia. Pernas fortes são a sua base, a sua ligação segura à terra. São o seu principal seguro contra as quedas, que são um dos maiores riscos para a saúde e a independência nesta fase da vida. Um bom equilíbrio, a capacidade de reagir rapidamente a um tropeção, tudo isso depende da força dos músculos das suas pernas, ancas e tronco. Ao alimentar esses músculos corretamente todas as manhãs, está a investir na sua segurança e na sua longevidade ativa. Eu sei que pode haver uma voz na sua cabeça a dizer:
É tarde demais para mim. O dano já está feito. Mas o corpo humano tem uma capacidade de regeneração absolutamente incrível, a qualquer idade. Os seus músculos estão vivos e respondem aos estímulos que lhes dá. Eles não querem ficar fracos. Eles querem trabalhar, querem ser fortes. Se começar a dar-lhes o combustível certo, eles vão responder. Talvez não com a rapidez de um jovem de 20 anos, mas vão responder. Comece amanhã. Não precisa de mudar a sua vida toda. Apenas um pequeno almoço diferente. Escolha uma das opções de que falamos. Faça-o durante uma semana. Preste atenção a como se sente. Talvez note um pouco mais de energia a meio da manhã. Talvez sinta que se levanta da cadeira com um pouco mais de firmeza. São estas pequenas vitórias que, acumuladas, criam uma transformação real. Lembre-se daquele detalhe que prometi no início, sobre como duplicar os resultados. É simples: consistência e combinação. A combinação é adicionar sempre um elemento de gordura saudável e fibra, como as nozes, sementes ou abacate, para abrandar a digestão e manter os níveis de energia estáveis. A consistência é o verdadeiro segredo. Fazer isto uma vez por semana não fará grande diferença. Mas fazer disto o seu novo normal, 5 ou 6 vezes por semana, é o que reconstrói os músculos tijolo a tijolo. Agora, eu quero muito ouvir a sua história. O que costuma comer ao pequeno almoço? Já alguma vez pensou na importância da proteína nesta refeição? Já tentou alguma destas ideias ou tem outras para partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua jornada, as suas dúvidas e as suas vitórias podem inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se esta nossa conversa lhe foi útil, se lhe deu uma nova perspectiva ou um pouco de esperança, por favor, clique no botão Gosto. É um gesto pequeno para si, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se quiser continuar a receber mais dicas e conselhos práticos para vivermos os nossos melhores anos com saúde, vitalidade e alegria, subscreva o canal e ative as notificações. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Uma escolha que podemos fazer todos os dias, a começar pelo nosso prato. Um forte abraço e, acima de tudo, cuide-se bem.